Olá, boa noite. Confira as notícias desta quarta, 2 de janeiro. Crescimento da violência gera aumento nas vendas de sistemas de cercas elétricas e câmeras de vigilância. No forte calor, água em excesso pode matar ao invés de hidratar as plantas que temos em nossas casas. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber o artista plástico Daniel Pereira de Lima, que trabalha esculpindo objetos em barro, com destaque para belas imagens sacras. Tudo isso e muito mais agora, no Folha 1. E com o crescimento da violência, furtos a residências assustam a comunidade. Com isso, o investimento em cercas elétricas e câmeras de vigilância vem crescendo bastante. Aqui em Campos, por exemplo, muita gente tem investido nesses recursos para garantir maior segurança ao patrimônio e aos familiares. No começo, as cercas elétricas pareciam apenas uma novidade luxuosa para a segurança de uma casa. Mas com os crescentes índices de violência, principalmente em cidades como Campos, elas passaram a ser uma medida de segurança necessária. Fábio trabalha com a instalação de câmeras de vigilância, cercas elétricas e alarmes há bastante tempo e garante que o investimento vale a pena. O custo-benefício, né, é legal e, inclusive, a gente pode dizer aí que mais ou menos uma casa, né, com uma extensão aí de 120 metros linear, vai gastar em torno de uns R$1.100, R$1.200. Então, e podemos também parcelar em 6, 7 vezes, de acordo com o cliente, o que ficar melhor para ele, no caso. E se existe a possibilidade de financiar esses recursos de segurança, vale a pena apertar o orçamento e fazê-los. Tem sido bastante procurado. E a gente está fazendo em média aí, por semana, em torno de 4, 5 instalações de cerca elétrica e 4, 3 também de câmeras. Hoje em dia, geralmente, às vezes a pessoa procura os dois, né? Para poder garantir, fechar bem o circuito de segurança, a cerca elétrica e as câmeras. Sim, tem procurado os dois, né? Porque o único útil é o agradável, que a cerca protege mais a área externa para não entrar. E já a câmera ajuda muito para inibir, né? A câmera ajuda nessa função aí. E tem sido bastante procurado. Mas o que tem sido mais feito aí de serviço de instalação é a cerca elétrica. Interessante matéria e, de fato, vale a pena fazer esse investimento nos circuitos de segurança para sua casa e até mesmo para sua casa de veraneio. É melhor prevenir do que remediar e tomar um susto com essa crescente violência. O Museu Histórico de Campos e o Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho estão em recesso neste começo de ano. As atividades do museu retornam no próximo dia 8. O prédio do Solar do Visconde de Araruama funciona de terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Aos sábados, domingos e feriados, o museu abre as portas das 9 às 14 horas. O bonito imóvel está localizado na Praça do Santíssimo Salvador, no centro. Depois do recesso, programa uma visita e viagem pela história da nossa cidade nesse lugar tão especial. Coloque então na sua agenda e visite o museu. Você que ainda não visitou, leve seus filhos, toda a família, para um passeio muito interessante por várias partes da nossa história. E o calor do verão, trazendo altas temperaturas, nos faz consumir mais água. Assim sendo, muitos pensam que as plantas também precisam ser regadas mais vezes. Mas, ao contrário do que se pensa, a água em excesso mata diversas espécies. Pequenas ou grandes, elas coloram qualquer ambiente e dão muito mais vida ao nosso dia a dia. No entanto, o calor da nossa região nos dá a impressão de que as plantas precisam de bastante água. Mas, ao contrário disso, regar em excesso pode matar qualquer espécie de planta. As dicas da medida certa na hora de aguar nossas amigas vêm de Beth Petrucci, uma especialista em cuidar da qualidade de vida delas. As plantas, de modo geral, elas não gostam de excesso de água. Existem as plantas que gostam de sombra, um pouco mais de umidade. Mas o maior cuidado que tem é o excesso. Toda planta que, quando se água muito, apodrece a raiz. Então, o ideal, quando não se tem certeza de como está a planta, é colocar o dedo e ver se o substrato está seco. Só aguar se estiver seco. Nada de excesso. Violetas morrem, suculentas morrem, orquídeas morrem. Então, e a planta estiver pendurada, talvez tenha que ter mais cuidado por causa de vento, né?
Então o vento queima mais do que o próprio calor. Então é outro cuidado que se tem na hora de aguar a planta, mas sempre menos. O processo de adubação também é muito importante e requer alguns cuidados. O ideal na hora de adubação é ter muito cuidado. Eu prefiro os adubos foliares, porque mesmo que seja, você tenha ali a quantidade, porque você nunca tem excesso, porque o excesso vai cair. Os adubos que são de bolinhas, assim, de solo, se encostar na raiz, provavelmente vai queimar. Então o ideal é você não colocar muito adubo num cantinho e de maneira que ele vá aos poucos, conforme vai aguando, ele vá colocando na planta. Nada também muita coisa. E todo adubo, de modo geral, de 20 em 20 dias, de 30 em 30 dias, não há necessidade de ficar constantemente adubando. Prepara uma terra boa, né? Bem que tenha bastante drenagem e aduba pouco. Dicas úteis para o verão, para principalmente quem gosta de cuidar do jardim, né? Começar esse período de férias dando aquele toque especial nas plantas. E depois de ter um Natal bem melhor, o comércio espera um começo de ano igualmente animador. Nos 3 primeiros meses, a luta dos comerciantes é grande, justamente para evitar uma queda muito alta nas vendas. Nélio Júnior atua no comércio de materiais de pintura há mais de 30 anos. Assim como outros tantos comerciantes, ele busca êxito nas vendas nos 3 primeiros meses do ano, justamente quando surgem os impostos e os gastos com as férias. É um período que nós ficamos de mãos atadas. As fábricas, a maioria começa já um ano com tabela nova, onde não deveria, porque as dificuldades de início de ano são grandes, um monte de impostos, um monte de coisa que você tem que pagar, os consumidores, com colégio, com IPVA de carro, com um monte de coisa. Então, é tudo mais difícil e as fábricas, porque a gente não sabe, iniciam um ano ainda soltando tabelas novas. A gente tem que segurar, se desdobrar, segurar preço, tentando agradar um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, para superar pelo menos esses 2, 3 meses iniciais, para ver o que vai acontecer daí para frente. E com toda a dificuldade, nós ganhamos um puxão de orelha, um puxão de um puxão de outro, nós estamos tentando, como dizem, né, na dificuldade, na crise, que se tem que tentar crescer e fazer alguma coisa diferente. Então nós estamos inovando, estamos abrindo uma loja, em breve inaugurando uma loja em São Fidélis, para um mercado novo para a gente, para ver se a gente consegue tirar mais um frutozinho para ajudar no dia a dia. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, saber negociar na hora da venda é uma habilidade que o comerciante precisa ter, principalmente no começo do ano. A importância do empresário do comércio, o comerciante, ele ter a criatividade para poder fazer com que o seu estabelecimento atenda o interesse do consumidor. Então ele precisa ver o que o consumidor precisa. Nessa época do ano, o que é que ele está procurando, o que é que ele está precisando comprar. E aí ele partir para aquilo para atender o desejo do consumidor. Verdade, Nilton Miranda sempre participando do nosso jornal com dicas importantes para você que tem um comércio, independente do porte, poder de negociação é tudo nesse comecinho desse ano novo que nós temos que acreditar que vai ser positivo sim para todos os setores, com destaque para o comércio que é o que movimenta a economia da nossa cidade. Mas agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos receber aqui no estúdio o artista plástico Daniel Pereira de Lima, que trabalha esculpindo objetos em barro, com destaque para belas imagens sacras, inclusive ele trouxe uma delas. São só alguns minutinhos. Até já!